Olá pessoal, antes de dar continuidade aí, né, com a parte da nossa ferramenta do Visual Studio Code, eu vou precisar explicar para vocês, né, o que nós iremos aprender aí na disciplina de Programação Web 1, né. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura, né. Já vou direto na figura, né, porque aí eu vou explicar para vocês todas essas tecnologias, né, o que, que significa cada conceito, front-end, back-end, né, e até mesmo entender como é que funciona aí, né, as tecnologias que nós vamos utilizar ao longo da nossa disciplina. Bom, pessoal, antes da gente começar, né, a trabalhar aí, né, desenvolver os nossos primeiros websites, né, é importante a gente entender como é que é o funcionamento aí, né, da arquitetura cliente-servidor, né. Basicamente, nós temos aqui o usuário, né, a pessoa que vai acessar o browser, né, o nosso navegador, que é o cliente, dentro de uma máquina, de um dispositivo, de um computador, de um celular, um dispositivo móvel, enfim, né? Então, o usuário ele acessa o navegador, né? E esse navegador ele vai se comunicar com um servidor, que é o outro computador, perfeito? É uma máquina remota, né? Que o browser ele faz uma requisição, né? Por isso que tem uma seta indo do cliente aqui, né? Que no caso seria o browser, né? Que seria qualquer navegador, né, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, né, o Edge, né. Então, assim, nós temos vários tipos de navegadores, né, o Safari, entre outros, né. Então, através do navegador, o cliente ele faz uma requisição para um servidor, né, e esse servidor vai processar esse pedido, essa solicitação e devolver o que? Uma resposta para o cliente. Perfeito? É, Bom, pessoal, é importante destacar aqui também que essa comunicação ela é dada, né, através da internet, né, que é a grande rede mundial aí de computadores. Perfeito? Então, essa comunicação ela é estabelecida através da internet, né? Uma questão também que é importante destacar, né, é a diferença aí entre web e internet, né? A internet, pessoal, ela é a grande rede mundial, né? Então, quando eu falo de internet, eu vou me referir, na verdade, à infraestrutura, né? De rede de computadores, tá certo? Ao passo que quando eu falar da parte da web, eu estou me referindo ao grande ambiente, né, de compartilhamento de informação que é estabelecido, né, através do navegador, né? Então, quando eu vou lá e acesso um site, seja qualquer site, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o site do YouTube, né? Quando eu vou lá no YouTube, né, ou acesso qualquer outro site pelo meu navegador, eu estou acessando a web, perfeito? A web também, a gente consegue utilizar a web, na verdade a web nada mais é do que a abreviação do www, né, que é o World Wide Web. Então, o pessoal simplesmente é, reduziu, né, no sentido de chamar apenas de web, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu acesso qualquer informação pela web, né, pelo navegador, o navegador é a forma mais simples de estabelecer aí uma comunicação, né, para poder usar a web, né? Então, eu consigo usar a web através do navegador, perfeito? Então, quando eu vou lá, ouço uma música, enfim, qualquer informação que eu consiga acessar através do navegador, eu estou utilizando então a web, tá certo? A palavra que eu estava tentando lembrar aqui agora era abreviação, né? Então, a web nada mais é do que a abreviação da World Wide Web, que é o www, perfeito? Bom, sabendo disso, né? Então, a web, ela é, ela utiliza, né, os recursos computacionais de rede, né, da internet, perfeito? Então, que acontece? Quando o usuário ele solicita, né, uma página para o servidor ele faz o processamento desse pedido e retorna a resposta referente àquela página, perfeito?
Bom, então é dessa forma que funciona aí, basicamente, né, de uma forma bem simples, a comunicação entre cliente e servidor. Por que eu estou explicando isso, né? Basicamente, pessoal, nas disciplinas de programação Web 1, programação Web 2 e até mesmo a disciplina de programação Web 3, né? O que acontece? A organização dessas disciplinas elas estão voltadas de acordo com o lado que nós vamos trabalhar no momento, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando do lado do cliente, né? Eu vou estar trabalhando aí com a parte da visual, né? Do nosso website, do nosso site, né? Então essa disciplina a gente vai focar no desenvolvimento de sites, né? Quando eu for falar com vocês sobre front-end, né? Eu estou me referindo à parte da frente, né? Que é a parte do lado do cliente, né? Que é a parte visual que o cliente consegue acessar, tá certo? Então, o que seria a parte do front-end, né? Por exemplo, se eu pego aqui uma música, né? Eu estou aqui, escuto uma música, YouTube, gente ouvindo uma música. Então eu estou acessando aqui a parte visual do YouTube, né? Então aqui eu tenho a parte visual que a gente chama de front-end, perfeito? Então aqui eu tenho acesso às informações do front-end. Quando eu executo uma música aqui para poder, quando eu escuto uma música aqui no YouTube, né? O que acontece? Eu faço um pedido, né? Por exemplo, aqui do YouTube, para essa música específica, eu fiz aqui uma requisição, né? Repare que aqui tem um HTTPS e o www. Ó. O www é web, né? Então eu estou usando aqui, acessando o front-end do YouTube. É claro que o YouTube ele tem lá os servidores do YouTube, né? Ao qual eu não tenho acesso, né? Esses servidores do YouTube ficam lá as informações armazenadas, por exemplo, dos usuários, os cadastros de cada usuário, né? Até mesmo os vídeos postados no YouTube, enfim, né? Então eu tenho uma infinidade de funcionalidades e operações que eu consigo executar no YouTube, né? E essas operações elas são programadas do lado do servidor. E eu não tenho acesso à parte dos algoritmos, né? E da parte de programação do YouTube. Por quê? Essa parte da programação ela vai ficar, né? A parte, né, que eu digo que os usuários não têm acesso vai ficar no lado do back-end, do lado do servidor, tá certo? Então, só para poder estabelecer essa diferença, né? Então, o front-end, né, a gente vai trabalhar aí especificamente com HTML e CSS, né? HTML na disciplina de programação Web 1 e CSS na disciplina de programação Web 2, né? E então a programação Web 1 e o Web 2 vão estar do lado do front-end, do lado do cliente e do usuário, perfeito? Ao passo que a disciplina de programação Web 3, nós vamos trabalhar aí com o servidor, perfeito? Então, o servidor, a parte do back-end, né, que é a parte que o usuário ele não tem acesso, tá certo? Por quê? A parte funcional, né, a parte de programação, toda a parte lógica, né, e banco de dados, inclusive, vai estar do lado do servidor, ok? Por que o usuário não tem acesso? Porque senão, né, por exemplo, um usuário mal intencionado poderia ter acesso direto ao banco de dados. Então, por isso que geralmente os usuários não têm acesso, né, ao back-end, somente ao front-end. Então, tecnologias de front-end a gente vai ter lá HTML e CSS, né, e até mesmo JavaScript, né. E do lado do servidor, né, eu tenho aí outras tecnologias, por exemplo, PHP, que nós vamos utilizar na disciplina de programação Web 3, e eu posso ter também, inclusive, o JavaScript, né. O JavaScript ele é uma linguagem de programação que pode ser utilizada tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, ok? Bom, então eu vou encerrar aqui então essa aula, né? Mas antes de eu encerrar, deixa eu só comentar uma última coisa que eu acabei me esquecendo aqui agora, que é a comunicação, ela é estabelecida, né, de cliente com o servidor, ela é estabelecida através da internet, conforme eu já comentei, porém ela utiliza também um protocolo chamado HTTP, né, que é o Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de comunicação, ele, na verdade, ele é um conjunto de regras, né, que nós vamos ver, que basicamente, né, é como se fosse uma comunicação entre, por exemplo, um ser humano conversa com o outro por telefone através do português, né, que é o protocolo nosso de comunicação.
né? Já os computadores, eles conversam uns com os outros, né? Por exemplo, na arquitetura cliente-servidor, através do protocolo HTTP, tá certo? Então, o HTTP é o protocolo de comunicação entre os computadores, tá certo? Agora a questão do hipertexto, né, o que é HTML e tudo mais, e CSS, JavaScript, a gente vai ver ao longo das disciplinas aí de programação Web 1, programação Web 2 e programação Web 3, tá joia? Bom, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.